Em um fundo colorido, surgem diferentes ilustrações. Duas mãos formam sinais. Lábios vermelhos, orelhas e olhos de coloração rosa são sobrepostos com um asterisco branco. Ao centro, em letras azuis, acessível. Deficiência auditiva. Em um estúdio com paredes brancas, duas mulheres posicionam bancos e câmeras. Elas sentam frente a frente. À direita da imagem há uma intérprete de Libras. Abaixo surgem legendas brancas. Eu tenho perda auditiva moderada. Tem Bia Cruz, graus, né, produtora cultural. Que é leve, moderada, severa e profunda. A minha é de moderada para severa, bilateral, nos dois ouvidos, e eu uso aparelho auditivo. Eu era ouvinte. Joyce Carvalho, produtora de audiovisual. Eu nasci ouvinte e cresci ouvinte, sendo ouvinte. E então, um dia eu dormi e acordei totalmente surda. O mundo era silencioso, eu não ouvia nada. Quando eu tento acessar essa pessoa que eu ouvia, é muito distante. Porque eu tive que entrar nesse processo de readaptar as minhas necessidades, as minhas dificuldades comigo, com o outro. E a partir desse dia, houve uma readaptação na minha vida. Tem a Joyce antes de ser surda e tem a Joyce agora, que é essa que eu sou. Eu me declaro surdo, assim, porque a comunidade surda é muito diversa. Então, mesmo tendo deficiência auditiva, mas é todo mundo surdo. Pode ser surdo oralizado, sinalizante, enfim. Sentadas a uma mesa, elas fazem anotações. Bia possui cabelo curto azul e Joyce cabelo castanho, cacheado e com pontas loiras. Quando a gente começou a faculdade, meio que foi um combinado entre a turma que todo mundo legendasse os curtas que iriam fazendo nas atividades, porque a gente não ia conseguir acessar as atividades dos nossos colegas e não ia entender o fluxo da aula com os comentários dos professores, as avaliações, enfim. Tinha uma amiga, a Nathalie, que ela estava como primeira assistente de direção. Então, ela foi muito meu suporte para ter certeza que eu estava entendendo tudo o que estava acontecendo ali em cena, que eu não deixei passar nada despercebido. Durante o curso de cinema da graduação da faculdade, eu fiz um outro curso que se chama Surdo Cinema, que era só para pessoas surdas sinalizantes. E a gente teve aula só em Libras e foi muito interessante observar como que a estética também muda. E aí essa dinâmica era meio experimental mesmo, assim, de testar o que funciona, o que não funciona. Em uma sala, um homem segura uma câmera. Aqui, ó, meninas. T5 aí, vai carregado 100%, tá? Olha pra mim, por favor. Tá, desculpa. Aí aqui vai o cartão, aí aqui, câmera, a lente, vai com bateria cheia, tá? Cartão de memória aqui. A minha dificuldade nem é tanto em não ouvir o que você fala. Por isso que eu tenho tanta necessidade do recurso labial, né? Mas eu me sinto mais confiante em você olhando para mim para fazer leitura labial, de expressão corporal, justamente por isso, porque eu tenho dificuldade por causa de como o som chega em mim. Parece o som sai da sua boca de um jeito e em mim chega de uma forma totalmente diferente. É como se no meio do caminho ele se distorcesse. Quando alguém no fundo da sala responde uma pergunta ou quer fazer um comentário, a gente mesmo virando assim, a pessoa às vezes está lá longe ou fala baixo. É difícil participar, porque a gente que tem que tentar participar, né? O esforço acaba tendo que ser mais nosso do que do coletivo. É dia, fachada do Instituto Federal de Brasília. Em uma mesa, duas pessoas manuseiam cartas. Em uma escada, pessoas sobem e descem. A gente está no campus Recanto das Emas do Instituto Federal de Brasília. É uma escola de cinema. Tem todo tipo de aluno, né? Nicolau. De manhã a gente dá aula para o ensino médio, então são alunos até os 18 anos. Professor e cineasta. À noite tem alunos do técnico e também do Proeja. A gente forma muitas pessoas direcionadas para fotografia e iluminação. E aí você pode ir no pincel ou nessa ferramenta aqui, ó, que é mais rápida. Em um laboratório. Varinha mágica. Tudo que estiver abaixo dela, ela vai mudar a cor. Em computadores, alunos editam fotos. Eu conheço professores que já passaram por essa situação em que eles iam passar filmes antigos sobre principalmente a história do cinema brasileiro e os filmes não tinham nenhuma legenda. E aí os alunos não conseguiriam assistir, não conseguiriam ter acesso àquela matéria, né? Aí nesses casos o correto é o próprio professor fazer a legendagem ou então que tenha um departamento na faculdade ou na escola que esteja preparado para fazer esse tipo de acessibilidade. Uma mulher analisa documentos em uma parede, página inicial de um site, planilha com lista de nomes. O banco de dados eu fiz porque
Eu sabia que tinham várias pessoas que trabalhavam com a cultura e que eram pessoas com deficiência. Aqui nesse formulário, as pessoas podem encontrar vários profissionais diferentes na área da cultura e que são pessoas com deficiência e que têm habilidades diferentes umas das outras e deficiências diferentes também umas das outras. E lá também você pode colocar o seu portfólio e sites e contato e redes sociais. Então seria um lugar que as pessoas que tivessem interesse em inclusão, poderiam trazer pessoas para os trabalhos, independente de ser do Fundo de Apoio à Cultura ou não. É dia. Em uma rua comercial movimentada, carros transitam. Fachada de um prédio cinza. Prédio amarelo. Em uma janela, Joyce está debruçada. Saindo da minha casa, eu me preparo todo dia. Assim, eu falo que é até muito cansativo ser surda. Porque eu acordo, enquanto eu tô comigo, eu me entendo. Mas quando eu tô nesse processo de sair de casa e saber que eu vou lidar com muita gente, não sei o que vai acontecer, mas eu me preparo pra ter paciência com quem pode não ter paciência comigo por causa da minha acidez. Fachada de uma farmácia comunitária. Ó, eu tenho uma opção aqui muito boa, os clientes gostam bastante desse, né? Ele tá saindo a R$15. Desculpa, você pode olhar para mim para eu te entender melhor? Tá. Eu tenho um aqui, né, que ele é muito bom para essa indicação e ele tá saindo a R$15. Acho que pode ser. Pode ser este? Vou pegar para você, tá? Depende muito da pessoa como elas agem. Às vezes elas ficam com um olhar tipo assim, como assim você é surda? Mas você não tá falando comigo? Você me ouviu? Os meus amigos são surdos sinalizantes, que não oralizam, eles têm outras dificuldades, né, que as minhas. Mas, ao mesmo tempo, tem algumas são iguais, né? Então, esse convívio ajuda muito de não se sentir incluído, porque você tem com quem falar, você tem alguém que realmente vai entender, porque passou pelas mesmas coisas. No Instituto, Nicolau sobe a escada. Eu acho que as pessoas têm um pouco de medo, assim. É meio tabu, sabe? Falar sobre deficiência e falar sobre essas coisas com as pessoas. Acho que as pessoas que não têm deficiência fingem que não veem que a outra pessoa tem deficiência, sabe? E aí, quando você tem pessoas com deficiência na sua equipe, não é só que você está incluindo, mas você está abrindo os horizontes, tanto das pessoas que trabalham com você, quanto das pessoas que vão visitar o seu estabelecimento ou que vão ter contato com o seu produto. Porque as pessoas com deficiência vão ter outro tipo de visão em relação ao trabalho e como entregar isso para um cliente, por exemplo. Tem uns 4 meses. Já é complicado entrar nesse ambiente sabendo que você tem que enfrentar certas coisas. E é ainda mais difícil depois manter quando, as dificuldades vêm vindo e você sente que não tá tão apoiado, assim, sabe? Que não tem um preparo mesmo para te receber. Não à toa, né, que muitas pessoas com deficiência não são formadas, assim, não tem graduação e tal. Acessibilidade não deve ser somente se você acha que tem alguém que precise de acessibilidade ali, você não tem ciência de todo mundo que está no seu ambiente, pode ser que tenha alguém ali, ela não precisa dizer que entendeu? E é por isso que tem que estar acessível, Justamente por isso. É não precisar cobrar. É eu saber que eu vou chegar no lugar e ela vai estar ali. Por um corredor movimentado, Bia e Joyce caminham sorridentes. Fundo rosa, créditos na tela. Fundo azul, ao centro, surge o logo TV Câmara.